Olá, estamos começando o programa Canal É Cultura. E nunca me senti tão profundo e ao mesmo tempo tão alheio de mim e tão presente no mundo. Alberto Camus. No programa de hoje, nós vamos dar uma dica muito legal de um filme que se chama O Substituto, do diretor Tony Kai. E para conversar comigo sobre esse filme tão polêmico e tão interessante, que professores e alunos devem assistir, eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Lúcia Andrade, que é arte educadora, atriz e fez muitos estudos também na área de cultura visual. Lúcia, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. E eu queria começar perguntando para você o seguinte, o tema central desse filme, O Substituto, qual é o tema central? Bom, é a história de um professor que entra na escola para substituir outro durante um mês. E esse professor entra em contato com os estudantes, com os desafios, as complexidades, os enfrentamentos e também com os outros professores, os diretores. E, ao mesmo tempo, o filme coloca pela primeira vez a história de vida desse professor. Então, ele vai contando a história dele e vai aparecendo num quadro verde e com giz. Isso é fascinante, que nesse quadro vai aparecendo as reflexões dele acerca do que vai acontecendo na escola com os estudantes, né? Entendi. E se a gente for pensar, por exemplo, no tema central, quer dizer, sobre essa questão do desafio do professor. Quer dizer, o filme, você fez, assim, quando a gente escolheu esse filme, porque tem vários filmes que abordam essa questão, né, de sala de aula, do universo escolar, comunidade, pai, professor e tal. Esse filme, ele fala de um desafio de um professor, mas ele tem uma peculiaridade aí, né? Qual seria o pulo do gato desse filme? Por que esse filme é tão importante, assim, para a gente discutir? Vamos aprofundar essa questão do filme. Porque ele fala dessa voz, né, do que o professor pensa sobre o que ele vai passando na sala de aula, em relação às identidades dos estudantes, em relação à identidade dele. Então, nós estamos na contemporaneidade vivendo, vou colocar aqui 3 situações. Uma é essa questão da relação da percepção. Antes, a gente lidava com a percepção numa situação que a gente diria assim, real. Hoje não, a gente está numa situação real e numa situação virtual. Então, a nossa maneira de compreender o que está à nossa volta, em relação aos conteúdos, é diferente. Então, isso para o professor que não nasceu numa época digital, não nasceu lidando com a tecnologia da maneira que está hoje, é um desafio. A outra questão é que o professor tem os seus sonhos, né? Os estudantes também, e de que maneira esses sonhos são revelados ou é colocado, né, para a comunidade e dos estudantes ou dos professores. Agora tem uma questão aí que é legal, que assim, que o filme mexeu muito comigo, particularmente, porque ele chega inclusive ao extremo desse universo escolar, do lado, vamos dizer assim, mais complexo de lidar com as emoções dos alunos, com aquilo que você leva para a escola, a sua emoção, o professor e tal. Então vamos falar assim um pouquinho agora do lado mais doloroso do filme, em que extremo ele chega e se esse extremo é realmente uma realidade ou ele fica só na ficção. Fala um pouquinho desse extremo, o que esse professor vive de fato ali, o confronto com aquela realidade dos alunos. Eu penso que a partir do momento que você está ali lidando com as relações interpessoais, você tem uma vida própria. Essa vida, ela chega na sala de aula, por mais que você queira deixar, mas ela está presente. E como levar um conteúdo, um conhecimento e fazer com que isso chegue para os estudantes, ou que esses estudantes saiam com vontade de realizar, vontade de estudar mais, ter a autoestima, ter credibilidade, vamos dizer assim, tanto neles ou como no trabalho do professor. Então é desafiante hoje estar na sala de aula porque o estudante não sabe por que está ali, porque você tem uma escola que, por mais que ela esteja num espaço vivo,
ela está num tempo antigo, num tempo em que está uma carteira atrás da outra. A nuca do estudante ainda está atrás da outra, né? E nós estamos no momento em que é simultâneo, em que é interação pura, mas de uma maneira, como eu coloquei anteriormente, nas relações virtuais e reais. E aí, como fazer isso na sala de aula, nesse espaço que é vivo, porque tem essas relações interpessoais, mas que o ambiente ainda está, vamos colocar assim, na modernidade. Tem alguma cena específica do filme que mexeu mais com você? Porque é um filme que é todo doloroso, né? Porque é bem sofrido. É possível um professor ter um comportamento meio cirurgião, assim, meio... igual o médico, ele vai fazer que, não, esse paciente eu não conheço, é igual também, o professor consegue ter esse distanciamento, porque ele é pura emoção, ali está cheio de emoção. Como que faz isso? Quer dizer, o professor tem que ter essa frieza e não consegue ter, e como é que é? Fala um pouquinho, e dá um destaque de uma cena que revela um pouco esse conflito todo. O professor está na escola, a maioria porque sonhou estar ali. Você, professor, porque ele acredita em realizar coisas boas, né? Mudanças significativas para o mundo, né? E o interessante é que tem uma cena que ele vai ser substituto, e aí substituto significa ter pouca interação com as relações que tem na escola, porque ele passa para outra escola logo em seguida, mas dentro da escola tem uma questão que é o primeiro dia de aula. É um desafio, né? Porque a gente vai ver quem são os estudantes, se o que a gente planejou vai dar certo ou não. E aí a gente verifica que na primeira cena já tem um embate dos alunos testando esse professor, em que medida que eles dão conta de serem eles, usarem o celular ou sair. Então já tem um enfrentamento ali do aluno jogar uma mochila, não quero te ouvir, e o que você está fazendo aqui? Então, o primeiro dia ali no filme, quando passa essa cena, é bem interessante. E depois, quando um estudante, você vê o bullying acontecendo na casa dela, quando aparece o pensamento, a reflexão dela em casa, daquilo que ela ouve, e ela começa a colocar para o professor as questões dela. Ela é diferente porque ela percebe as coisas de maneira artística. E aí vai sofrer mais também. Vai sofrer mais. Com mais sensibilidade, mais sofrimento. Isso. E aí, quando o professor começa a escutá-la e entendê-la, ela começa a se aproximar. Então, começa um diálogo. Mas, ao mesmo tempo, com dificuldade. Porque aí a proximidade se torna complexa e aí essa estudante cai num lugar de desafio total, de extremo para o professor, né? Não vou colocar aqui o que acontece com a estudante, mas de doloroso, chocar, né? A escola, chocar o professor. E assim, será que o professor também sofre esse bullying? Porque assim, na verdade, a gente sempre vê que o aluno se discute muito a questão da realidade do aluno, das dores, dos conflitos, do que ele traz para a escola e tal. O professor tem voz, o professor também é tema de discussão para de fato falar, cara, esse cara está preparado para estar ali? Os professores estão preparados para enfrentar isso tudo aí? Penso que não, porque assistindo o filme eu pensei que nós estamos falando muito de bullying, mas nós sofremos bullying enquanto estudantes e não tivemos espaço para colocar essas questões e elas estão ancoradas dentro de nós. E aí penso que quando a gente verifica isso com o estudante, é um espelhamento, eu também passei por isso, mas ele não falou. Então, é um desafio o professor pensar, e agora, como resolver isso? Eu também passei por isso, e acredito que quando tem esses testes que eu falei no primeiro dia de aula, em vários momentos ele passa de novo por esses bullying, né? E fora os preconceitos que nós carregamos, né? Como professor, isso é um desafio também, tanto dos preconceitos dele quanto dos próprios estudantes. Joia, ou seja, o filme é necessário ser visto tanto pelos docentes como pelos discentes, né? De preferência juntos, de repente, para fazer uma discussão, por que esse filme tem que ser visto? É isso que eu quero saber agora. Por quê? Ele tem que ser visto porque você tem uma prática pedagógica, você tem um ambiente escolar, mas você tem dentro dele a voz, a reflexão do estudante e do professor. E essa voz, ou seja, essa vida pessoal, vida cultural, social, está carregada de elementos que alimentam a prática pedagógica do professor. Os livros, a diversão,
o convívio com outras pessoas, isso vai parar dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, como eu me coloco, ou que penso quando acaba uma aula, ou quando eu tenho uma prática pedagógica que deu certo, que gera credibilidade, que os estudantes buscam mais e mais acerca daquilo que foi dito. E aí, penso que é importante ver, para gerar essa reflexão do que acontece no pensamento do professor, no pensamento da direção, no pensamento do ambiente da escola, no pensamento dos estudantes, principalmente. Joia, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma mensagem que, de repente, seria um pouco a antítese do que se vê no filme. Quer dizer, o que seria necessário fazer para que a realidade do professor e dos alunos continuasse sendo assim, pintada mais com as cores de um sonho do que dessa realidade tão dolorosa? Uma mensagem para a gente finalizar. Que bom. Penso que é necessário uma formação continuada em serviço, porque o tempo todo estamos aprendendo, e não só no ambiente escolar, mas que o que vem do contexto, né, social, cultural, ele pode ser acrescentado nesse ambiente de coordenação continuada. E também as práticas pedagógicas, que tantas e tantas são colocadas de maneira positiva, mas não são escutadas. E aí é um momento rico que pode acontecer sem ser aquele silêncio, né? E a outra questão é que o professor possa se aproximar não só dos equipamentos tecnológicos, mas de como está operando, de como está interagindo com esses equipamentos. E isso é muito importante. Foi muito bom essa conversa, Obrigada. Muito legal. Obrigado por participar do programa. Eu acho que as pessoas vão querer ver o filme porque, de fato, tem muita coisa para explorar. A gente vai ficar por aqui, o canal El Cultura vai ficar por aqui, mas a gente vai se ver em breve no próximo programa. Tchau! Senhor Bates, o senhor gosta de mim? É claro que eu gosto. Meredith. Não! Por favor! Meredith, eu queria ajudar Me você, mas... ajuda, por favor. Meredith, por favor. Me ajuda, o senhor disse que gostava de mim!